O assunto de hoje é medo. Vamos tomar um café? Então, eu recebi uma amiga de São Paulo há uns 2 meses atrás. Ela ficou lá em casa uma semana e ela morre de medo de lagartixa. E eu, assumidamente, tenho medo de barata. E lá na minha casa, eu moro numa casa, não num apartamento, e na minha casa aparece lagartixa, mas ela nunca até então tinha aparecido dentro. Ela aparece do lado de fora e ela fica andando lá à noite. E eu não tenho o menor problema com lagartixa. E aí, mas barata, eu tenho pavor, todo mundo sabe, eu assumo e tudo bem. Ela foi lá pra casa e aí a gente estava conversando na cozinha uma noite e aí, de repente, ela conversando assim, uma sentada na frente da outra, ela para e faz assim, do nada. Foram fração de segundos que duraram uma eternidade, essa cena que eu vou colocar para vocês. Então, eu vou fazer igual a gente vê em filme, tá? Uma cena que durou fração de segundos, eu vou colocar ela bem devagarzinho para poder tentar te levar para o mundo em que eu fui. Ela parou e fez assim. Aí, eu assustei com a cara dela, ela estava conversando normal, animadamente, e para. Aí, naquele minuto, eu pensei, o que tá acontecendo? E ela viu, ela tava olhando assim pra cima. E aí, quando eu olhei, eu vi que tinha uma ameaça ali, porque a cara dela assustou demais. E aí, eu fui olhar pra trás, e aí o meu movimento reflexo foi de olhar pra baixo. E aí eu vi uma barata. E aí nós duas demos um grito e saímos correndo. E chamamos aí marido para socorrer, porque eu brinco aqui que homem serve para isso mesmo. É para matar barata, não lagartixa, porque a lagartixa é fofinha e tem sua função na natureza, né? Tô brincando. Mas mais ou menos que eu tô brincando. Mas barata, ainda não sei da função dela, nem da barata, nem do pernilongo. Mas enfim, vamos pegar essa cena. E essa cena ela foi muito interessante porque olha só. Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente tem ali, o que é o medo? O medo é um sentimento primário de todo ser humano. Quem lembra do filme Divertidamente vai lembrar dos personagens. O primeiro filme, que cá pra nós eu acho ele melhor do que o segundo, isso aqui é uma neurociência pura, perfeita em todas as cenas. Esse filme eu já vi ele 1000 vezes. Em todas elas eu descubro mais alguma coisa. O filme é genial, é brilhante. A gente tem aqui as emoções primárias, a tristeza, o nojo, o medo, a alegria, a raiva. Olha, o medo é uma emoção primária. E é importante que a gente tenha medo, porque o medo, ele traz pra gente uma crítica. Ele traz pra gente um instinto de sobrevivência. Se a gente não tivesse medo, a gente não estava vivo. A gente ia se atirar em situações perigosas para nós. Então o medo, ele não é um problema, a fobia é um transtorno, tá? Um transtorno que exige intervenção, né? Que traz prejuízo para a vida da pessoa. Mas o medo não. Então nós temos medo e quando nós temos medo, o medo é para nos proteger, né? É para a gente se defender. Então o nosso olhar automaticamente ele vai para o objeto que a gente tem medo. Então, eu moro na casa que eu moro há não sei mais, uns 6, 7 anos. Eu nunca tinha visto uma lagartixa dentro de casa. Mas será que ela nunca entrou e ela foi entrar no dia que essa amiga viu? Ou será que ela sempre entrou, mas como eu não tenho medo, eu até gosto que tenha lagartixa em casa, porque diz que come pernilongo, eu não ligo e aí eu nunca reparei, né? Da mesma forma que, e aí olha que interessante, no momento em que ela viu a lagartixa, ela olhou para cima, o meu reflexo de procurar a ameaça foi olhar para baixo e eu vi uma barata, gente. Né? E apareceram essa cena, eu achei ela tão interessante, eu nunca mais vou esquecer dessa cena, porque
ela também talvez já busque a ameaça olhando para cima, porque ela tem muito pavor de lagartixa. Eu busco olhando para baixo. E aqui em Minas a gente fala que quem caça acha, né? Então eu já busquei a ameaça e vi, e ali estavam presentes os dois objetos do nosso medo. Talvez ela não tenha visto, e ela não tinha visto a barata também, porque para ela a barata não é um problema. E a gente sai. Eu tenho um material que eu uso aqui no consultório para as crianças, que eu gosto muito dele, que chama Arremedo. Ele é um jogo. Esse jogo é um joguinho de cartas. Ele é de 6 a 12 anos, mas eu acho ele tão interessante. Quando eu brigo com as crianças, eu volto até para mim, né? Porque quando eu jogo com as crianças, eu não sou assim, eu sou a boa e você é a figura analisada, não. Eu interajo, eu falo dos meus medos também. Tudo que a gente entra, a gente faz junto. A criança desenha, eu também desenho, né? Para poder a gente construir a parceria de verdade. E aqui tem umas cartinhas com os objetos, com várias possibilidades de medo. Ó, medo de nadar, medo de ser tocado pelos outros, medo de brigar com o irmão, um monte, medo de conversar com o adulto, tem vários aqui. Tem um medo também que eu tenho assumido, que é o medo de dentista. E aí a gente tem duas outras cartas, que é a carta encarou e a carta amarelou. Eu acho muito interessante essa sacada aqui, por quê? Porque primeiro a gente precisa identificar o medo, então as cartinhas elas vão nos ajudar a identificar o medo. E aqui está escrito e tem imagem também. Depois que a gente identifica, a gente vai olhar o que a gente faz com este medo, né? E aí esse medo eu encaro. O que isso quer dizer? Esse medo pode ser que eu dê conta dele, ou eu estou neste momento disposto a encará-lo, ou esse medo é um medo pequeno. E aqui no amarelo, esse medo é muito grande. E gente, medo grande não precisa ser fobia também, tá? Fobia é um transtorno. E a gente tem aqui no amarelo, que a criança então pode ver e falar, não, esse medo aqui ele é grande demais. Ou, esse medo aqui, não me peça para mexer com ele porque eu não quero. E aqui é um ponto que eu queria colocar para a gente poder conversar. Gente, pensando que o medo é um sentimento básico e necessário para a nossa sobrevivência, não tem problema a gente ter medo. E a gente não pode, porque o medo muitas vezes ele é visto como um problema. E muitas vezes, tanto no adulto quanto no adolescente, na infância, a pessoa busca psicoterapia, busca ajuda na expectativa de acabar com todos os seus medos. Eu acho isso até perigoso, né? Tem hora que o medo é importante, tem hora que a cautela é uma manifestação do medo, né? A prudência é uma ramificação do medo, onde a gente é importante, né? E tem alguns medos que nós não queremos ou não conseguimos superá-lo e vamos conviver lidando com ele a vida inteira. Gente, e tá tudo bem. Tem alguns que vão trazer prejuízo na nossa vida, né? Tem alguns que vão virar doença, vão virar fobia. Tem alguns que a gente vai sempre precisar de ajuda para poder encará-lo e tá tudo bem, né? Não dá pra gente buscar crescimento espiritual, crescimento psíquico, emocional, com essa expectativa de que nós vamos virar seres perfeitos. Eu tenho um medo de dentista, que beira a fobia, e eu já assumi para mim, só por hoje, que esse medo eu não quero encarar, esse medo é o amarelo mesmo. E eu não quero, não dou conta, não consigo nem pensar em tratar este medo, né? Para mim é muito pavoroso, porque ele é muito grande, é um bicho muito grande. Então eu tenho um dentista que é o mesmo, que ele já sabe, eu já bati nele, eu já agredi meu dentista, né? Num ato reflexo assim de tirar ele. Na hora que ele vai fazer limpeza nos dentes, todos os anos, ele tem que anestesiar a minha boca inteira, nos 4 pontos, porque também eu tenho uma retração gengival importante, e aí isso também gera dor, então eu também fico com medo
Eu tenho medo de dor, eu tenho de dor física, eu tenho muito medo de dor física, eu tenho medo de agulha, e o dentista é a somatória dessas coisas. Então, eu só vou nele se ele morrer ou aposentar. Antes de eu precisar dele, eu não sei como é que vai ser, aí depois eu vejo. E eu preciso de ser medicada, inclusive, dependendo da intervenção, que a coisa, se for uma cirurgia, uma coisa mais intensa. E eu não consigo. Mas então o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu não tenho? Não. Eu vou admitir que eu tenho. Eu vou admitir que eu não dou conta de mudar isso hoje. Não sei se eu vou dar conta um dia. E eu vou buscar recursos para eu poder também não deixar que esse medo me impeça de viver. Em breve eu tenho uma intervenção e eu já busquei ajuda psiquiátrica, né, com medicamento, ele já sabe. E aí, como é uma questão mais complicada, eu vou ter acompanhante ali. Então, né, para eu poder criar formas de enfrentamento, até de encarar esse medo, né? Então, de não deixar de vivenciar a coisa. Eu tenho um implante dentário e eu demorei 2 anos para criar coragem, né? Então, se a gente negligencia o medo, eu demorei 2 anos porque eu também não estava admitindo para mim esse medo. E aí eu fui postergando. Não, eu tenho medo. Já que eu tenho medo, eu vou encarar a situação. Eu dou conta? Não, ele é grande demais. Então, o que eu posso buscar de recurso alternativo para poder me ajudar? Pode ser que eu morra com medo de dentista. Pode ser que um dia eu consiga chegar numa raiz e olhe para esse medo. A questão é, o medo é um sentimento, tá? Negá-lo não é o melhor caminho. E da mesma forma que buscar ajuda, buscar crescimento com a expectativa de não ter medo nenhum, também não é um caminho. Então, essa visão do medo é importante para nós adultos e é importante para a gente no manejo com a criança. Medo não é problema. E você? Você tem medo de quê? Até a próxima!